Você já viu um pai em pé diante de 40 convidados em um restaurante sofisticado, olhar sua filha diretamente nos olhos e declarar que desejava que ela nunca tivesse nascido? Eu tenho. Porque aquela filha era eu. E aquele pai? Ele é o CEO de um império imobiliário de 47 milhões de dólares. Ele disse essas palavras na minha festa de 32 anos, na frente de familiares, amigos e sócios. Ninguém se manifestou. Ninguém me defendeu. Eles simplesmente ficaram sentados em silêncio, olhando para seus pratos ou sorrindo de forma irônica. Naquela noite, eu não chorei. Eu não implorei por uma explicação. Eu estava sentada no meu apartamento alugado de 480 pés quadrados, aproximadamente 45 metros quadrados, e percebi algo. Passei 14 anos tentando provar meu valor para pessoas que nunca quiseram enxergá-lo. Na manhã seguinte, saquei 43 mil dólares da minha conta poupança, assinei um contrato de aluguel para um novo apartamento e desapareci. Eles pensaram que eu estava fugindo. Eles não faziam ideia de que eu estava caminhando em direção ao momento que viraria o mundo deles de cabeça para baixo, diante de 500 pessoas, no evento mais importante do ano. Meu nome é Turner Tovsen, e esta é a minha história. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. 3 semanas antes do meu aniversário, em 8 de fevereiro de 2025, eu estava sentado à mesa de jantar do meu pai, assistindo a uma cena familiar se desenrolar. Richard Tovsen, CEO, fundador, o homem cujo nome aparecia em placas de bronze por toda Denver, estava sentado na cabeceira da mesa. Meu irmão Marcos sentou-se à sua direita, inclinado para a frente com aquela expressão ansiosa que sempre tinha quando se tratava de negócios. A expansão para Boulder está avançando, disse Marcos, deslizando uma pasta pela mesa. 12 milhões. Fechamos o negócio em maio. Meu pai assentiu com a cabeça, examinando os documentos. Ótimo. E o projeto IGLAM? Está dentro do cronograma? Vamos nos reunir com a comissão de zoneamento na próxima semana. Sentei-me à esquerda do meu pai. Estava sentada ali havia 45 minutos. Nenhum dos dois olhou para mim uma vez sequer. Minha mãe, Eleanor, estava sentada à minha frente, cortando o salmão em pedaços precisos. Ela também não levantou o olhar. Limpei a garganta. O programa STEM da minha escola acaba de ser aprovado para expansão. Estamos procurando voluntários, se alguém... Ninguém se importa com as crianças daquele bairro, Turner, interrompeu Marcos sem sequer olhar para mim. Elas não são nossos clientes. Meu pai assentiu com a cabeça, concordando, e então se virou para Marcos. Você analisou as plantas da IGLAM? E assim, sem mais nem menos, desapareci novamente. Eu os observei conversando por mais uma hora, projeções de mercado, valores de imóveis, horários de jogos de golfe. Minha mãe perguntou a Marcos sobre sua próxima viagem a Aspen. Meu pai mencionou um jantar de gala beneficente que a Townsend Properties estava patrocinando em abril. Ninguém me fez uma única pergunta. Quando finalmente saí naquela noite, fiquei sentado no carro por 10 minutos antes de ligar o motor. Eu já havia me acostumado tanto a ser invisível naquela casa que mal a notava mais. Mas naquela noite, algo mudou. Comecei a me perguntar, será que alguém sequer notaria se eu parasse de aparecer? No dia 1º de março, meu telefone tocou às 23 horas. Turner, preciso de um favor. Marcos. Sem cumprimentos, sem como vai, direto ao ponto. Larguei o livro que estava lendo. Que tipo de favor? Meu pai tem um evento beneficente no dia 20 de março. Ele precisa de um discurso, algo sobre educação e impacto na comunidade. Você é professor, então entende tudo isso. Você pode escrever? Endireitei a postura. Qual é a instituição de caridade? Isso importa? Escreva algo que soe bem. Papai precisa disso até segunda-feira. Marcos, faltam 3 dias. Você poderia pelo menos me enviar informações sobre o programa? Ele suspirou, impaciente. Não tenho tempo para ficar nesse vai e vem. Escreva algo inspirador. Você tem talento com as palavras. Eu deveria ter dito não. Deveria ter lhe dito que eu tinha meu próprio trabalho, meus próprios alunos, minha própria vida que não girava em torno de fazer a família Tovsen ficar bem na foto.
Em vez disso, eu disse, ok. Envie-me por e-mail até domingo à noite. Ele desligou. Fiquei sentada ali, olhando fixamente para o meu celular. Este foi o sexto discurso que escrevi para Townsend Properties em 3 anos. Meu nome nunca apareceu em nenhum programa. Ninguém nunca me agradeceu além de uma breve mensagem de texto do Marcos. Abri meu laptop e comecei a escrever. Porque, no fundo, por baixo de toda a frustração e exaustão, ainda havia uma pequena parte teimosa de mim que tinha esperança, talvez desta vez fosse diferente. Talvez desta vez eles me vissem. Mas, enquanto digitava a frase inicial, a educação é a base de toda comunidade forte, percebi que estava escrevendo palavras que meu pai jamais acreditaria, por uma causa que ele nunca se importaria de verdade, para impressionar pessoas que jamais saberiam que eu existia. No dia 10 de março, minha mãe ligou. Seu pai quer dar uma bela festa de aniversário para você, querida, no Capitol Grill. Dia 15 de março, às 19 horas. Eu paralisei. Meu pai nunca deu festas para mim. Realmente? Sim. 40 convidados, familiares, amigos e alguns sócios. Ele quer fazer algo especial este ano. Algo especial, para mim. A filha que ele mal reconhecia nos jantares em família. Aquela cuja carreira ele chamou de um desperdício de potencial inúmeras vezes. Eu queria acreditar. Meu Deus, como eu queria acreditar. Isso parece maravilhoso, mãe. Obrigada. Depois que desliguei o telefone, sentei-me no chão do meu apartamento sentindo algo que não sentia há anos, esperança. Talvez ele finalmente estivesse pronto para me ver. Talvez essa fosse a maneira dele de se redimir. Fui à Target e comprei um vestido azul marinho por $180, quase um terço do que eu havia orçado para roupas todo mês. Pratiquei um breve discurso de agradecimento em frente ao espelho do meu banheiro. Obrigado a todos por estarem aqui. Família significa tudo para mim, e sou grato por ter vocês na minha vida. Enquanto eu ensaiava, meu telefone vibrou, era um e-mail da Fundação Morrison. Lembrete, o ensaio geral para a cerimônia de premiação de 5 de abril está marcado para 3 de abril, às 14 horas. Por favor, confirme sua presença. Salvei o e-mail em uma pasta privada chamada FF, pessoal. Foundations First, a organização sem fins lucrativos que eu construía ao longo de 6 anos, o programa que estava prestes a mudar tudo. Mas eu não contei para minha família. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque sabia que eles não se importariam. 15 de março de 2025, 19 horas. O Capitol Grill, no centro de Denver. Cheguei 10 minutos mais cedo, usando meu vestido novo e os pequenos brincos de pérola que minha avó me dera antes de falecer. 40 convidados lotaram a sala de jantar privativa, 15 parceiros de negócios, 10 membros do conselho da Townsend Properties e 15 amigos da família. Meu pai sentou-se na cabeceira da mesa. Marcos sentou-se à sua direita, já absorto em uma conversa sobre o projeto Boulder. Sentei-me à esquerda do meu pai. Durante os primeiros 45 minutos, ninguém me desejou feliz aniversário. Em vez disso, ouvi meu pai e Marcos discutirem sobre valores imobiliários, leis de zoneamento e a expansão futura dos negócios para o Wyoming. Observei minha mãe sorrir educadamente e acenar com a cabeça nos momentos apropriados. Vi sócios comerciais se aproximarem, ansiosos para fazer parte do círculo íntimo de Tovsen. Às 19h50, um dos sócios do meu pai, Gerald, que era dono de uma construtora, finalmente se virou para mim. Turner, o que você faz? Abri a boca para responder. Ela é professora, disse Marcos, interrompendo-me com um gesto de desdém. Salário de professora do ensino fundamental, sabe? Ele disse isso como se fosse uma piada. Algumas pessoas riram baixinho. Outras olharam para seus pratos, desconfortáveis. Meu pai não o corrigiu. Não me defendeu. Apenas tomou um gole de vinho e voltou a falar de imóveis. Sentei-me ali sorrindo, fingindo que não sentia a humilhação queimando em meu peito. Não era uma festa de aniversário. Era um jantar de negócios, e eu era apenas a desculpa para realizá-lo. Mas eu ainda não sabia que a pior parte ainda estava por vir. Às 20h15, depois que a sobremesa chegou, levantei-me. Segurei meu copo d'água, eu não bebo, e me preparei para fazer o breve discurso de agradecimento que havia ensaiado.
Só quero dizer. Meu pai se levantou abruptamente, interrompendo-me. O silêncio tomou conta da sala. Ele olhou diretamente para mim, não para além de mim, não através de mim, para mim. Pela primeira vez em toda a noite, eu tinha toda a sua atenção. Antes que você diga qualquer coisa, Turner, eu preciso dizer algo primeiro. Meu coração se alegrou por um instante. Talvez fosse isso. Talvez ele estivesse prestes a me cumprimentar, a dizer a essas 40 pessoas que tinha orgulho da filha. Você é um fracasso. Sua voz era calma e objetiva. Você desperdiçou todas as oportunidades que lhe dei. Escolheu ser professora, uma profissão sem futuro, sem valor, sem impacto. Você é uma vergonha para o nome Tovsen. Você é uma mancha em tudo que esta família construiu. Ele fez uma pausa. A sala inteira ficou em silêncio. Eu gostaria que você nunca tivesse nascido. 40 pessoas me encararam. Nenhuma delas disse nada. Nenhuma delas se levantou para me defender. Marcos olhou para baixo, com um sorriso irônico. Minha mãe virou o rosto, encarando a parede. Geraldo subitamente ficou muito interessado em seu prato de sobremesa. Fiquei ali parada, segurando meu copo, sentindo algo dentro de mim se abrir. Nem raiva. Nem tristeza. Apenas um vazio, como se 32 anos da minha vida tivessem sido apagados diante de uma plateia. Coloquei meu copo sobre a mesa com cuidado. Peguei minha bolsa. E sem dizer uma única palavra, saí daquele restaurante. Atrás de mim, ouvi a conversa recomeçar. Tudo como sempre. Se você já se sentiu invisível na sua própria família ou ouviu que seus sonhos não importam, deixe um comentário abaixo. Você não está sozinho, ah! E acredite em mim, essa história está apenas começando. Clique no botão de inscrição porque o que acontece a seguir mudará tudo. Vamos continuar. Às 22h30, eu estava sentada no chão do meu apartamento de 480 pés quadrados, aproximadamente 45 metros quadrados, em Capitol Hill. Eu não chorei. Eu não liguei para ninguém. Eu simplesmente fiquei sentada lá no escuro, ainda vestindo meu vestido de $180. Então abri meu laptop. Abri o e-mail da Fundação Morrison, aquele que eu tinha salvo na minha pasta privada, aquele que minha família desconhecia. Parabéns, Turner. Você é um dos 3 finalistas para o Prêmio de Liderança Humanitária do Colorado de 2025. A cerimônia acontecerá no dia 5 de abril, no jantar de gala anual do Conselho Empresarial de Denver. É uma honra reconhecer seu trabalho com a Foundations First e o impacto que você causou em 127 crianças da nossa comunidade. Desci a página até a lista de patrocinadores. E lá estava. Cidades e Propriedades, patrocinador diamante, contribuição anual de $150 mil. Meu pai e Marcos estariam sentados na primeira fila, mesa 1, assentos VIP. Eles participavam desse evento de gala todos os anos. Era um dos eventos de networking mais importantes da comunidade empresarial de Denver, reunia 500 CEOs, filantropos, membros do conselho municipal e líderes comunitários. Eles estariam lá, em seus ternos impecáveis, apertando mãos, fechando negócios, protegendo a reputação da Tovsen. E eles não faziam ideia de que eu estaria naquele palco. Eu não precisava gritar com eles. Eu não precisava mandar mensagens raivosas nem escrever e-mails longos explicando o quanto eles me magoaram. Eu só precisava aparecer. Eu precisava deixar a verdade se revelar diante de 500 testemunhas. Pela primeira vez desde que saí daquele restaurante, senti algo além do vazio. Senti clareza. Eu não precisava que eles se desculpassem. Eu não precisava que eles, de repente, reconhecessem o meu valor. Eu só precisava que eles se sentassem naquela primeira fila e vissem 500 pessoas se levantarem e aplaudirem a filha que desejavam que nunca tivesse nascido. 16 de março de 2025, 7 horas da manhã. Entrei no Wells Fargo e saquei $43 mil da minha conta poupança, 14 anos de orçamento cuidadoso, 14 anos morando em apartamentos pequenos, dirigindo um carro usado e abrindo mão de férias. Dinheiro que eu tinha guardado porque nunca sabia quando minha família poderia me cortar o apoio financeiro completamente. Ao meio-dia, eu já tinha assinado o contrato de aluguel de um apartamento de um quarto em Cherry Creek, $1.400 por mês, com um compromisso de 12 meses.
Tinha janelas altas, pisos de madeira e espaço suficiente para um escritório em casa adequado. Passei a tarde arrumando as malas, roupas, laptop, arquivos para Foldation First, pedidos de financiamento, relatórios de progresso dos alunos, contratos de parceria. Deixei as fotos da família na minha estante. Não precisava de lembretes. Às 16 horas, enviei um breve e-mail para minha mãe. Mudei de endereço. Preciso de um tempo sozinha. Por favor, não entre em contato comigo. Ela ligou 17 segundos depois. Deixei tocar. Ela ligou repetidas vezes, 7 vezes em 20 minutos. Na 8ª ligação, eu atendi. Onde você está? Sua voz estava tensa, tomada pelo pânico. Eu me mudei. Como assim você se mudou? Para onde? Em outro lugar. Não vou te dizer. Turner, seu pai disse essas coisas porque estava decepcionado. Mãe, você ficou aí sentada sem dizer nada. Você deixou ele me humilhar na frente de 40 pessoas. Você está exagerando. Não estou reagindo. Estou escolhendo. Fiz uma pausa. Estou escolhendo a mim mesma pela primeira vez na minha vida. Você não pode simplesmente. Eu desliguei. Ela retornou a ligação imediatamente. Desliguei meu telefone. Pela primeira vez em 32 anos, não me expliquei. Não pedi desculpas. Não tentei fazer com que ninguém se sentisse melhor em relação à minha decisão. Acabei de sair. No dia 18 de março, Marcos ligou. Eu havia ligado meu celular novamente para coordenar com a Fundação Morrison, e o nome dele apareceu na minha tela às 9 horas da manhã. Quase não respondi, mas fiquei curioso. Turner, o que você está fazendo? Mamãe está morrendo de preocupação. Estou bem. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Sua família precisa de você. Quase ri. Você precisa que eu escreva outro discurso. Silêncio. Então, papai tem um evento no final do mês. Você pode ajudar? Lá estava. Não era um você está bem, nem um sinto muito pelo que aconteceu. Apenas mais um pedido de mão de obra gratuita. Não. O que? Não, Marcos. Não vou escrever nada para o papai. Não vou fazer mais nenhum favor para Townsend Properties. Você está sendo infantil. Papai disse essas coisas porque quer que você amadureça. Tenho 32 anos. Sou adulta. E decidi que não vou mais trabalhar de graça para pessoas que não me respeitam. Você vai se arrepender disso. Adeus, Marcos. Desliguei antes que ele pudesse responder. Ele não retornou a ligação. Não mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Não se desculpou por ter rido quando nosso pai me humilhou. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Sentei-me no meu novo apartamento, meu espaço, meu contrato de aluguel, minha escolha e percebi algo importante. Eles nunca sentiram minha falta. Eles só sentiam falta do que eu podia fazer por eles. Os discursos que escrevi. Os encontros familiares a que compareci para que parecêssemos uma família unida. A filha que nunca reclamou, nunca exigiu nada, nunca ocupou muito espaço. Bem, eu estava prestes a ocupar muito espaço em um palco diante de 500 pessoas no evento de networking mais importante do ano. E eles ainda não tinham ideia do que estava para acontecer. No dia 20 de março, encontrei-me com a doutora Sarah Mitchell no escritório da Fundação Morrison em Lodo. Sarah foi minha mentora por 4 anos, desde o dia em que entrei em seu escritório com uma proposta de 3 páginas e o sonho de levar a educação STEM para crianças carentes em Denver. Foi ela quem acreditou em mim quando eu tinha apenas $200 na minha conta bancária e não fazia ideia de como escrever um pedido de financiamento. Turner. Ela sorriu quando entrei e depois examinou meu rosto. Você está diferente. Mudei de apartamento. Diferente para o bem ou diferente para o mal? Sentei-me em frente a ela. Uma diferença boa. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Então você vai adorar isto. Acabamos de receber o relatório de impacto do primeiro trimestre. 127 crianças concluíram seu programa STEM.
89% melhoraram suas notas em matemática e ciências. 15 receberam bolsas de estudo para programas de verão. Senti algo quente se espalhar pelo meu peito, orgulho. Orgulho de verdade. Também recebemos compromissos de parceria de 2 universidades locais, continuou Sarah. Elas querem replicar o seu modelo. É incrível. Foi por isso que você foi indicada. Ela se inclinou para a frente. O comitê de seleção foi unânime, Turner. Seu modelo funciona. É escalável, sustentável e gera impacto real. Você construiu isso do zero. Ela retirou outro documento, um contrato formal com o timbre da Fundação Morrison. Este é o seu contrato de financiamento. A seção 4.2 abrange o reconhecimento público e os direitos de propriedade intelectual. Tudo que você construiu pertence a você. Peguei o contrato e examinei os termos. 2,3 milhões de dólares ao longo de 6 anos. Meu nome consta como fundador e diretor executivo. Você está pronto para o ensaio do dia 3 de abril? Perguntou Sarah. Estou pronto. Ela sorriu. Turner, você não precisa da aprovação de ninguém, mas no dia 5 de abril, 500 pessoas vão fazer isso de qualquer maneira. No dia 2 de abril, 3 dias antes do baile de gala, parei numa banca de jornais a caminho da escola e vi meu rosto na primeira página da seção Metro do Denver Post. Anunciados os 3 finalistas para o Prêmio de Liderança Humanitária do Colorado de 2025. Minha foto estava à esquerda, eu estava em uma das salas de aula da Foundation First, cercada por alunos trabalhando em um projeto de robótica. A legenda dizia, Turner Tovsen, 32 anos, fundador da Foundation First. Comprei 3 exemplares. O artigo foi completo. A Turner Tovsen dedicou 6 anos à construção da Foundation First, um programa educacional sem fins lucrativos que atende 127 crianças carentes em Denver. Financiado pela Fundação Morrison com 2,3 milhões de dólares ao longo de 6 anos, o programa alcançou uma taxa de melhoria de 89% nas notas dos alunos em testes e se tornou um modelo de equidade educacional no Colorado. Havia uma citação de Sarah: Turner representa o melhor do que a filantropia deveria ser, discreta, consistente e de profundo impacto. Ela não está apenas ensinando crianças, ela está mudando sistemas. Na parte inferior, em letras menores, a cerimônia de premiação acontecerá no dia 5 de abril, no jantar de gala anual do Conselho Empresarial de Denver. Os principais patrocinadores incluem Townsend Properties, Artman Financial Group e Peak Development Corporation. Fiquei sentada no meu carro lendo aquela frase repetidas vezes. A Townsend Properties, a empresa do meu pai, o império que deveria ser seu legado, estava patrocinando o evento onde eu seria homenageado por um trabalho que eles desconheciam completamente. Não enviei o artigo para minha família. Não mandei mensagem para Marcos nem liguei para minha mãe. Dobrei uma cópia com cuidado e a coloquei na minha pasta. Algumas pessoas leriam este artigo antes do evento de gala. Algumas reconheceriam meu sobrenome. E no dia 5 de abril, quando eu subi naquele palco, eles juntaram as peças. 3 de abril, 14 horas. Centro de Convenções de Denver. O grande salão de baile era imenso, tetos abobadados, lustres de cristal, espaço para 500 convidados. Os trabalhadores estavam preparando mesas redondas com toalhas brancas e arranjos de mesa. Um palco estava posicionado na frente, com um pódio e uma tela enorme atrás dele. James Rodrigues, diretor de comunicação do Conselho Empresarial de Denver, me recebeu na entrada. Turner, seja bem-vindo. Deixe-me apresentar o programa a você. Revisamos a programação: coquetel às 18 horas, jantar às 19 horas e entrega de prêmios às 20 horas. Você será o segundo finalista a ser chamado ao palco, explicou James. Vamos exibir um vídeo de 3 minutos sobre a Foundation First e, em seguida, você fará seu discurso, 3 minutos no máximo. Ele me mostrou o vídeo em seu laptop, imagens dos meus alunos trabalhando em experimentos científicos, pais dando depoimentos, gráficos de dados mostrando melhorias nas notas dos testes, uma menina chamada Maya dizendo, a professora Tovsen sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa. Ao assistir aquilo, senti um nó na garganta. Após o seu discurso, você deverá se afastar um pouco enquanto apresentamos o terceiro finalista, continuou James. Em seguida, o vencedor será anunciado no final. Alguma pergunta?
Posso ver o mapa de assentos? Ele abriu a mensagem no tablet. As mesas VIP ficam na frente. A mesa 1 está reservada para nossos patrocinadores diamante. Analisei os nomes. Richard Tovsen, CEO da Townsend Properties. Marcus Tovsen, vice-presidente de desenvolvimento. Primeira fila, bem no centro, a 4,5 metros do palco. Perfeito, eu disse. James olhou para mim com curiosidade. Você os conhece? Eu costumava. Ele não insistiu mais. Te vejo sábado às 18 horas. E Turner, esse vídeo é impactante. Você deveria se orgulhar. Eu sorri. Sou eu. 5 de abril de 2025, 16 horas. Eu estava em meu novo apartamento, olhando para meu reflexo no espelho de corpo inteiro. Terno azul marinho, simples, profissional. Comprei há 2 semanas por $220. Mais uma parte do meu orçamento cuidadosamente administrado. Mas não se tratava do processo judicial. Tratava-se de me apresentar exatamente como eu era, uma mulher que construiu algo significativo sem a permissão de ninguém. Meu celular vibrou, uma mensagem da Sarah: você vai arrasar. Te vejo às 6. Revisei meu discurso pela última vez, 3 minutos. Eu cronometrei 17 vezes nos últimos 2 dias. Não porque eu estivesse nervoso para falar em público, eu falava em frente aos alunos todos os dias, mas porque eu queria que cada palavra contasse. Não se tratava de vingança. Não se tratava de humilhar meu pai ou provar que Marcos estava errado. Tratava-se de defender a minha verdade diante de pessoas que passaram anos me dizendo que eu não importava. Chegou outra mensagem, de número desconhecido. Você pode me ligar de volta, por favor? Preciso falar com você. Mamãe? Meu dedo pairou sobre a tela. Então desliguei meu celular. Não por raiva, não por despeito, mas porque eu precisava me concentrar no que importava. As 127 crianças que dependiam da Foundations First, as famílias que confiaram a educação de seus filhos a mim, o trabalho que eu construí quando todos me diziam que lecionar era uma perda de tempo. Olhei para mim mesma mais uma vez no espelho. Não se trata deles, eu disse em voz alta. Trata-se das crianças. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí pela porta. Às 18 horas, eu estaria na mesma sala que meu pai e meu irmão. Às 20 horas, tudo mudaria. 18 horas, Centro de Convenções de Denver, salão de baile principal. Cheguei pela entrada dos fundos, conforme James havia instruído todos os finalistas. O salão de baile já estava se enchendo de convidados, homens de smoking, mulheres de vestidos de noite, o murmúrio discreto de riqueza e influência. 500 pessoas, CEOR, filantropos, membros do Conselho Municipal, as pessoas que moldaram o cenário empresarial de Denver. E ali, no telão gigante atrás do palco, a lista de patrocinadores rolava na tela. Cidades e propriedades, patrocinador diamante. Fiquei nos bastidores, escondida atrás de uma cortina preta, e observei a sala se encher. A mesa ficava localizada bem em frente ao palco, a 4,5 metros de distância. 2 assentos ainda estavam vazios. Então eu os vi. Meu pai entrou primeiro, terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ele apertou a mão do prefeito, deu um tapinha no ombro de um membro do conselho e riu da piada de alguém. Marcos veio em seguida, terno azul marinho semelhante ao meu, segurando uma taça de champanhe, examinando a sala como se fosse o dono do lugar. Eles se sentaram à mesa 1, na primeira fila, bem no centro do palco. Meu pai se inclinou para dizer algo ao homem ao lado dele, provavelmente sobre o projeto Boulder ou a expansão no Wyoming. Marcos pegou o celular e sorriu ao ver algo na tela. Nenhum dos dois fazia ideia de que eu estava a 9 metros de distância, observando-os através de uma fresta na cortina. Eles pensavam que este era apenas mais um evento de networking, mais uma oportunidade para apertar mãos e fechar negócios. Mais uma noite em que o nome Tovsen abriu portas. Eles não faziam ideia de que, em 2 horas, sua filha, aquela que eles desejavam que nunca tivesse nascido, subiria naquele palco diante de todas as pessoas presentes naquela sala. Eu sorri. 19h15. O jantar acabará de terminar. James Rodrigues subiu ao palco. O ambiente ficou silencioso.
Boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês no jantar de gala anual do Conselho Empresarial de Denver. Esta noite, homenagearemos 3 pessoas que fizeram contribuições extraordinárias para nossa comunidade. A tela atrás dele exibia o logotipo do Conselho Empresarial de Denver. Nossa primeira categoria é o Prêmio de Liderança Humanitária do Colorado. Este ano, recebemos 47 indicações de todo o estado. Nossos 3 finalistas representam o melhor que Denver tem a oferecer: inovação, dedicação e impacto mensurável. Aplausos educados. Meu pai e Marcos aplaudiram sem muito interesse, já parecendo um pouco entediados. Essa era parte da festa que eles toleravam antes do início do verdadeiro networking. Permitam-me apresentar o nosso primeiro finalista. As luzes se apagaram. Um vídeo foi exibido, uma organização sem fins lucrativos diferente, uma história diferente. Observei meu pai checar o celular debaixo da mesa. Marcos sussurrou algo para a pessoa ao lado dele. A primeira finalista fez seu discurso, 3 minutos, aplausos. Então James retornou ao pódio. E agora, nosso segundo finalista. Meu coração começou a disparar. Esta candidata dedicou 6 anos à construção de um programa que transformou a vida de 127 crianças em Denver. Seu trabalho foi reconhecido pela Fundação Morrison com um financiamento de $2,3 milhões e tornou-se um modelo de equidade educacional em todo o Colorado. A tela escureceu. Por favor, assista a este breve vídeo sobre a Foundation First. Permaneci nos bastidores, com as mãos firmes ao lado do corpo. O vídeo começou com imagens da minha sala de aula, alunos trabalhando em projetos de robótica e pais dando depoimentos. E então, um close de uma aluna dizendo: "A professora Tovsin sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa." Na mesa 1, a cabeça do meu pai virou-se ligeiramente em direção à tela. Eu sei o que você está pensando: o que acontece quando o pai dela a vê naquele palco? Fique comigo. Este é o momento em que tudo muda. Se você está gostando desta história, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Vamos continuar. O vídeo continuou sendo exibido na tela gigante. Narração: a Foundation First foi fundada em uma crença: toda criança merece ter acesso a uma educação de qualidade, independentemente de onde mora. Mais imagens: alunos apresentando projetos de ciências, um gráfico mostrando uma melhoria de 89% nas notas dos testes. Uma mãe disse: "Minha filha passou de reprovar em matemática a tirar nota máxima. Este programa mudou a vida dela." E então, os números: 127 crianças atendidas, $2,3 milhões em financiamento da Fundação Morrison e parcerias com 2 grandes universidades. Na mesa 1, Marcos parou de olhar para o celular. Ele estava encarando a tela. Meu pai inclinou-se ligeiramente para a frente. O narrador prosseguiu: a Foundation First oferece educação STEM gratuita, mentoria e recursos para comunidades carentes. O programa tem uma taxa de retenção de 95% e já ajudou 15 alunos a conquistarem bolsas de estudo para programas de verão concorridos. Outra mãe apareceu na tela: a senhorita Tovsen acreditou no meu filho quando ninguém mais acreditava. Ela viu potencial onde outros viam problemas. A câmera focou em uma menina, Maya, uma das minhas primeiras alunas, em pé na primeira sala de aula da fundação. A senhorita Tovsin sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa, e eu acredito nela. A tela escureceu completamente. Em seguida, apareceu um texto branco. Fundador e diretor executivo: Turner Tovsen. Observei através da cortina enquanto todo o corpo do meu pai enrijecia. A boca de Marcos se abriu ligeiramente. O homem sentado ao lado do meu pai, Gerald, o mesmo homem que estivera no meu jantar de aniversário, desviou o olhar da tela para a mesa com um súbito reconhecimento. Algumas pessoas na plateia começaram a cochichar. Algumas tinham lido o artigo do Denver Post. Elas conheciam o nome Tovsen. James voltou ao pódio, sorrindo. Por favor, recebam no palco Turner Tovsen. O foco de luz atingiu as laterais do palco onde eu estava. Saí para a luz. 500 pessoas se levantaram. Os aplausos foram imediatos, estrondosos. Atravessei o palco a pé, passos firmes, cabeça erguida, exatamente como havia ensaiado. As luzes estavam fortes, mas eu ainda conseguia ver claramente a plateia.
Na mesa 1, meu pai estava sentado, imóvel, com a taça de champanhe a meio caminho da boca. Marcos olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Eleanor, eu a vi na mesa 2, estava com a mão sobre a boca. Cheguei ao pódio. Os aplausos continuaram. Sorri e levantei uma das mãos num pequeno aceno, esperando que o ambiente se acalmasse. Levou quase 30 segundos. Quando o público finalmente se acomodou em seus lugares, olhei para 500 rostos, líderes empresariais, organizadores comunitários, pessoas que construíram suas carreiras com base em reputação e respeito. E na primeira fila, a 4,5 metros de distância, estava sentado o homem que me dissera que desejava que eu nunca tivesse nascido. Eu não olhei para ele. Olhei por cima do ombro dele, para as pessoas lá atrás, para os rostos que queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Obrigado. Minha voz era firme e clara. Há 6 anos, eu dava aulas em uma escola primária pública em Denver. Uma das minhas alunas, uma menina de 8 anos chamada Maya, me disse que queria ser engenheira. Mas quando perguntei o que um engenheiro fazia, ela respondeu, não sei. Nunca conheci nenhum. A sala estava silenciosa. Todos estavam ouvindo. Foi aí que eu percebi, talento está em toda parte. Oportunidade, não. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. A Foundation Fars começou com 12 crianças em uma sala de aula emprestada. Hoje, atendemos 127 crianças. 89% delas melhoraram suas notas em provas. 15 receberam bolsas de estudo para acampamentos de verão de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ponto. Mais aplausos. Esperei que cessassem. Este trabalho não seria possível sem a Fundação Morrison, que acreditou nesta visão quando ninguém mais acreditava. Eu vi Sarah na plateia sorrindo. Ela acenou com a cabeça uma vez. Mas, mais do que isso, não seria possível sem as próprias crianças. Elas aparecem todas as semanas, prontas para aprender, prontas para tentar, prontas para acreditar que podem ser cientistas, engenheiras e líderes, mesmo quando o mundo lhes diz que não podem. Dei uma olhada rápida nas minhas anotações e depois voltei a olhar para a plateia. Eu não criei este programa para obter reconhecimento. Eu o criei porque essas crianças merecem uma chance. Porque o talento não se importa com o seu CEP, a renda dos seus pais ou a escola que você frequenta. O talento está em toda parte. Nós só precisamos escolher enxergá-lo. Mais aplausos. Eu podia ver as pessoas assentindo com a cabeça, inclinando-se para a frente em seus assentos. Nos últimos 6 anos, vi alunos que foram considerados ruins em matemática ao resolverem equações complexas. Vi crianças que nunca tinham sequer tocado num computador construírem robôs funcionais. Vi pais chorarem quando seus filhos chegaram a casa com boletins com notas que nunca imaginaram ser possíveis. Minha voz não vacilou. Eu havia ensaiado esse momento, mas não era uma emoção ensaiada. Era real. É disso que se trata a Foundation Fars, não caridade, não pena, apenas oportunidade. Apenas uma chance para as crianças verem do que são capazes quando alguém acredita nelas. Fiz uma pausa, olhando para a plateia. Porque aprendi o seguinte: você não precisa de permissão para fazer a diferença. Você não precisa de aprovação. Você só precisa aparecer, fazer o trabalho e confiar que o impacto falará por si só. A sala irrompeu em aplausos novamente. As pessoas não estavam mais apenas aplaudindo educadamente, elas estavam de pé. Todos, exceto 2 pessoas, estão na mesa 1. Esperei que os aplausos diminuíssem. Então respirei fundo e continuei. Por muito tempo, acreditei que meu valor era definido pela opinião dos outros. Acreditava que, se trabalhasse duro o suficiente, se provasse meu valor o suficiente, se me diminuísse, me tornasse discreta e conveniente o suficiente, finalmente seria notada. O quarto ficou completamente silencioso. Mas eu estava enganada. Meu valor nunca foi questionado. Ele sempre esteve presente no trabalho que realizo, nas vidas que impacto, nas crianças que agora acreditam que podem ser engenheiras, cientistas e líderes. Vi várias pessoas na plateia sentindo com a cabeça. Uma mulher na terceira fila estava enxugando os olhos. Esta noite, estou aqui não porque preciso da aprovação de ninguém,
mas porque 127 crianças precisavam de alguém que acreditasse nelas, e eu escolhi ser essa pessoa. Fiz uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Então, para todos que estão assistindo e que já ouviram que não são suficientes, que seus sonhos são pequenos demais, que seu trabalho não importa, quero que saibam, vocês não precisam de permissão para serem valiosos. Vocês não precisam da validação de ninguém para reconhecer o seu valor. Vocês só precisam fazer o trabalho que importa para vocês e confiar que as pessoas certas o verão. Todos na sala se levantaram, 500 pessoas aplaudindo. Exceto por 2. Meu pai permaneceu imóvel, com um rosto pálido. Marcos estava de cabeça baixa, olhando fixamente para a mesa. Olhei diretamente para eles pela primeira vez, não com raiva, não com triunfo, apenas com uma tranquila certeza. Então olhei para a plateia, sorri e disse, obrigado. Ao sair do palco, os aplausos me acompanharam até os bastidores. No instante em que saí do palco, Sarah estava lá, me abraçando. Você foi perfeito, ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, as pessoas começaram a se aproximar, o CEO de uma empresa de tecnologia, um membro do conselho municipal, uma mulher que dirigia uma fundação sobre a qual eu tinha lido no Denver Post. Turner, tenho acompanhado seu trabalho. Deveríamos conversar sobre oportunidades de parceria. Vocês têm planos de expansão para outras cidades? Minha empresa adoraria patrocinar sua próxima turma. Apertei as mãos, troquei cartões de visita e respondi a perguntas. Todos queriam saber sobre a Foundation First, sobre o modelo, sobre como poderiam ajudar. Em meio à multidão, consegui ver a mesa 1. Meu pai permaneceu sentado, rígido, na cadeira, com o olhar fixo à frente. Marcos estava tentando conversar com alguém, mas o homem educadamente se desculpou e caminhou em minha direção. Era Gerald, o dono da construtora que estivera no meu jantar de aniversário 3 semanas atrás. Turner. Ele estendeu a mão. Eu não fazia ideia de que você era filha de Richard. O trabalho que você está fazendo é notável. Obrigado. Estou falando sério. Precisamos de mais pessoas como você nesta cidade. Ele olhou para trás, para a mesa 1, e então baixou a voz. Sinto muito pelo que aconteceu no seu aniversário. Foi inapropriado. Assenti com a cabeça. Agradeço. Ele me entregou seu cartão. Se algum dia precisar de apoio na construção para a expansão das instalações, ligue para mim. Trabalho de graça. Enquanto ele se afastava, vi Eleanor abrindo caminho pela multidão em minha direção. Mas antes que ela pudesse chegar até mim, outro grupo de pessoas parou para se apresentar. Olhei para meu pai mais uma vez. Ele estava de pé, tentando ir embora, mas as pessoas continuavam a pará-lo, perguntando sobre a Foundation First, perguntando sobre sua filha. Ele não conseguiu escapar. Às 20h45, após o anúncio do último prêmio, eu estava na área de recepção conversando com Sarah e 2 diretores de programa da universidade. Então senti uma mão no meu cotovelo. Turner, precisamos conversar. Meu pai, voz baixa, controlada, a voz que ele usava quando tentava não causar uma cena. Virei-me para encará-lo. Não, não temos. Turner. Ele olhou em volta para as pessoas próximas e tentou me puxar para um canto. Não aqui. Eu não me mexi. Estou no meio de uma conversa. Seu maxilar se contraiu. Você acabou de expor essa família a uma situação terrível na frente de 500 pessoas. Eu não fiz nada. Subi ao palco e falei sobre o meu trabalho. Se você se sente constrangido, o problema é seu, não meu. Você não pode simplesmente. Tenho 32 anos. Não sou mais uma criança para vocês mandarem em mim. Minha voz era calma e firme. Eu construí a Foundation First sozinha. Conquistei esse reconhecimento por mérito próprio e continuarei esse trabalho com ou sem vocês. Ele abriu a boca para argumentar, mas eu levantei uma das mãos. Se você quiser ter um relacionamento comigo, precisa se desculpar publicamente na frente das pessoas que viram você me humilhar no meu jantar de aniversário. Até lá, não me contate. Você está sendo irracional. Não, estou sendo clara. Esses são os meus limites. Você pode respeitá-los ou não, a escolha é sua.
Voltei-me para Sarah e os diretores do programa, encerrando efetivamente a conversa. Meu pai ficou parado ali por 5 segundos e depois foi embora. Eu o vi partir. Pela primeira vez na vida, não me senti culpada por impor um limite. Não senti necessidade de me desculpar, suavizar minhas palavras ou fazê-lo se sentir melhor. Eu simplesmente me senti livre. Saí do centro de convenções às 21h30. O manobrista trouxe meu carro, um Honda Civic 2018 com 87 mil milhas. Nada impressionante para os padrões de Tovsen, mas era meu. Quitado. Confiável. Eu estava destrancando a porta quando ouvi passos atrás de mim. Turner, espere. Marcos. Eu me virei. Ele parecia desconfortável, mãos nos bolsos, evitando me olhar nos olhos. Eu não sabia que você estava fazendo tudo isso. Você não sabia porque nunca perguntou. Eu sei. Ele parou, buscando as palavras certas. Sinto muito pelo que o papai disse no seu aniversário. Você se arrepende do que disse? De me chamar de uma professora com salário de professora na frente dos seus sócios? De rir quando ele me humilhou? Ele olhou para baixo. Não pensei que você levaria isso tão a sério. Esse é o problema, Marcos. Você nunca achou que eu levasse as coisas a sério, meu trabalho, meus alunos, nada que fosse importante para mim. Isso não é. Você me ligou 7 vezes em 3 anos. Todas as vezes você precisava de algo, um discurso, um favor, trabalho gratuito. Você nunca perguntou como eu estava. Ele estava quieto. Não preciso que você peça desculpas por vergonha, continuei. Preciso que você peça desculpas porque realmente entende que o que fez foi errado. E até que isso aconteça, não temos nada a dizer um ao outro. Abri a porta do meu carro. Turner, eu sou. Não estou zangado, Marcos. Só não aguento mais aceitar menos do que mereço. Entrei no meu carro e fui embora. Pelo retrovisor, eu o vi parado no estacionamento, me observando sair. Pela primeira vez, eu não fui quem ficou para trás. 6 de abril de 2025. O jornal Denver Post publicou uma matéria de capa. Turner Tovsen ganha o Prêmio Humanitário de 2025, filha da CEO da Townsend Properties é homenageada por seu trabalho na área da educação. O artigo incluía uma foto me aceitando o prêmio, sorrindo e segurando o troféu de cristal. Abaixo disso, uma foto menor do meu pai e de Marcos sentados à mesa 1, com expressões de espanto. O artigo era detalhado. Turner Tovsen, 32, fundadora da Foundations First, foi homenageada no sábado à noite por seu compromisso de 6 anos com a equidade educacional em Denver. Seu programa, financiado pela Fundação Morrison com 2,3 milhões de dólares, atende 127 crianças carentes e alcançou uma taxa de melhoria de 89% nas notas dos alunos em testes. Havia uma citação de Sarah: Turner representa o melhor do que a filantropia deveria ser, discreta, consistente e de profundo impacto. Ela não está apenas ensinando crianças, ela está mudando sistemas. E no final, a Townsend Properties, patrocinadora diamante do evento, recusou-se a comentar. Essa última frase disse tudo. Ao meio-dia, eu já havia recebido 47 e-mails, 12 CIOR querendo discutir parcerias, 8 organizações perguntando sobre como replicar o modelo da Foundations First e 3 universidades propondo colaborações em pesquisa. A Fundação Morrison ligou às 14 horas. A voz de Sarah demonstrava entusiasmo. Turner, o conselho se reuniu esta manhã. Estamos aumentando seu financiamento para 3,1 milhões de dólares pelos próximos 3 anos. Queremos ajudá-lo a expandir para mais 3 cidades. Sentei-me no meu apartamento, meu novo apartamento com janelas, espaço e silêncio, e senti algo que não sentia há anos. Não foi a validação da minha família, nem a aprovação do meu pai, apenas o puro e simples orgulho do trabalho que construí com minhas próprias mãos. Naquela noite, meu telefone vibrou, uma mensagem de um número que eu não reconheci. Aqui é o Gerald. Só queria que você soubesse que você é o assunto de Denver no melhor sentido da palavra. No dia 8 de abril, minha mãe me encaminhou um e-mail. Ela não escreveu nada, apenas encaminhou. Foi um recado de 3 membros do conselho de administração da Townsend Properties para o meu pai.
Richard, precisamos agendar uma reunião para discutir a imagem pública da empresa após os eventos de sábado. Vários parceiros entraram em contato expressando preocupação com a cultura corporativa e os valores familiares. Isso requer atenção imediata. Não respondi à minha mãe, mas guardei o e-mail. 2 dias depois, outro artigo foi publicado no Denver Business Journal. A Townsend Properties enfrenta questionamentos após incidente em evento de gala. O artigo foi cuidadoso e profissional. Fontes próximas à família relatam que a filha de Richard Tovsen, Turner Tovsen, foi homenageada no jantar de gala do Conselho Empresarial de Denver, um evento patrocinado pela empresa de seu pai, apesar do aparente afastamento entre eles. Surgiram questionamentos sobre o compromisso da empresa com os valores da comunidade e a cultura familiar. No dia 10 de abril, recebi uma ligação de Gerald. Turner, achei que você deveria saber, a Artman Financial acaba de desistir do projeto em Boulder. Contrato de $8 milhões. Eles alegaram preocupações com os valores corporativos e a cultura de liderança. Eu não pedi por isso, disse baixinho. Eu sei. Mas as pessoas estão prestando atenção. Quando um CEO desdenha publicamente do trabalho da filha, e depois ela ganha um importante prêmio humanitário em um evento patrocinado por ele, isso é notícia. No dia seguinte, Marcus foi retirado da lista de palestrantes de uma importante conferência imobiliária. Os organizadores enviaram um breve e-mail. Devido a conflitos de agenda e considerações de imagem, decidimos seguir em uma direção diferente. Eu não comemorei essas consequências. Não me senti triunfante. Mas também não me senti culpado. Ações têm consequências. Isso não é vingança. É apenas a realidade. No dia 12 de abril, uma carta escrita à mão chegou ao meu novo apartamento. Eu não sabia como minha mãe tinha conseguido o endereço, mas lá estava ele, papel de carta cor creme, sua caligrafia cursiva cuidadosa. Prezado Turner. Tenho muito orgulho de você. Me desculpe por não ter te protegido. Espero que possamos conversar. Com amor, mamãe. Eu li 3 vezes. Então liguei para ela. Olá. Sua voz era hesitante. Você disse que tem orgulho de mim. Sim, sou. Turner, eu não fazia ideia de que você estava fazendo tudo isso. Onde você estava quando o papai me humilhou na frente de 40 pessoas? Silêncio. Mãe, você ficou sentada aí. Não disse nada. Não me defendeu. Simplesmente virou as costas. Eu não sabia o que fazer. Você poderia ter dito algo. Poderia ter dito a ele que estava errado. Mas você escolheu o silêncio. Eu a ouvi chorando baixinho do outro lado da linha. Desculpe, ela sussurrou. Você está arrependido porque se sente culpado, ou está arrependido porque realmente entende que o que fez foi errado? Ambos. Turner, eu estava errado. Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter? Mãe, preciso ver ações, não apenas palavras. Preciso que você prove que está disposta a me defender, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando isso significar discordar do papai ou do Marcus. O que você precisa que eu faça? Pensei por um instante. Venha conhecer a Foundation First. Venha ver o que eu construí. Não porque você queira consertar nosso relacionamento, mas porque você realmente quer entender meu trabalho. Sim, vou. Quando? Vou te mandar o endereço por mensagem. Você pode vir na próxima quinta-feira às 15 horas. Obrigado, Turner. Não estou prometendo nada, mãe. Só estou deixando a porta entreaberta. O que você fizer com ela é problema seu. No dia 15 de abril, recebi um e-mail do meu pai. Assunto: seguindo em frente. Turner. Acho que devemos nos reunir e discutir o futuro. Estou disposto a oferecer o apoio da Townsend Properties à Foundation First. Podemos fornecer financiamento, recursos e conexões. Me avise quando você estiver disponível. Ricardo. Li 2 vezes e depois respondi. Agradecemos sua oferta. No entanto, a Foundation First não está aceitando o financiamento da Townsend Properties neste momento.
Se você deseja reconstruir nosso relacionamento, precisa começar com um pedido público de desculpas na frente das pessoas que testemunharam a humilhação que você me causou no meu jantar de aniversário. Até lá, não estou disponível para encontros. Turner. Apertei o botão de enviar antes que pudesse repensar minha decisão. Ele não respondeu. Passaram-se 3 dias, depois uma semana, depois 2 semanas, nenhum pedido de desculpas, nenhum e-mail de acompanhamento, nada. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ele não queria consertar nosso relacionamento. Ele queria controlar a narrativa. Ele queria comprar seu caminho de volta para minha vida sem assumir a responsabilidade por seus atos. Mas eu não estava mais à venda. No dia 1º de maio, recebi um e-mail encaminhado da Eleanor. Foi um comunicado da administração de municípios e propriedades para o meu pai. Ricardo. O Conselho votou a favor de exigir que todos os líderes seniores concluam um curso de desenvolvimento profissional sobre cultura organizacional e liderança ética. Isso é inegociável. Meu pai estava sendo responsabilizado não por mim, mas pelas pessoas cujo respeito ele realmente prezava. Eu não me vangloriei. Eu não lhe enviei uma mensagem sarcástica. Simplesmente arquivei o e-mail e voltei ao trabalho. Algumas pessoas mudam quando enfrentam as consequências. Outras, insistem em permanecer firmes em suas convicções. Meu pai já havia feito sua escolha. Maio de 2025. A Fondations Fars expandiu-se para 3 novas escolas. Contratei 2 professores em tempo integral, ambos ex-educadores que haviam deixado a profissão devido à exaustão profissional, e ambos muito felizes por trabalhar em um programa que realmente valorizava sua experiência. A Fundação Morrison anunciou planos para replicar o modelo Fondations Fars em outras 5 cidades do Colorado. Sarah chamou-de um programa de equidade educacional mais bem-sucedido que financiamos em uma década. Recebi um convite para palestrar no TEDx Denver em setembro. Tema: Como gerar impacto sem precisar de aprovação. No dia 15 de maio, assinei um contrato de aluguel para um apartamento maior, 2 quartos, 102 metros quadrados, por $1.800 por mês. Um quarto para mim, um para um escritório em casa onde eu possa trabalhar em pedidos de financiamento e desenvolvimento de programas sem ter que ficar sentada no chão da sala de estar. Comprei uma escrivaninha na IKEA. Pendurei meu prêmio de liderança humanitária na parede acima, não porque precisasse de validação, mas porque me lembrava que eu havia construído algo real. Os alunos continuaram aparecendo todas as semanas. Maia, a menina que sonhava em ser engenheira, agora dava aulas particulares de robótica para alunos mais jovens. Um menino chamado Jamal, que tinha dificuldades com a leitura, agora devorava livros de ciências. Certa tarde, um dos meus pais me chamou de lado depois da aula. Senhorita Tovsen, eu só quero que saiba que meu filho fala da senhora o tempo todo. Ele diz que a senhora é a primeira professora que acreditou que ele era inteligente. Senti minha garganta apertar. Ele é inteligente. Eu sei disso agora. Obrigado por perceber. Naquela noite, eu estava sentada no meu novo apartamento e percebi algo. Eu estava feliz. Não porque minha família tivesse se desculpado, não porque eu tivesse vencido alguma batalha, mas porque eu havia construído uma vida da qual me orgulhava, com ou sem a aprovação deles. No dia 3 de junho, minha mãe apareceu na Fondations Fars sem avisar. Eu estava no meio de uma aula sobre circuitos básicos quando a vi parada na porta. Ela parecia nervosa, agarrando a bolsa como se fosse um escudo. Terminei a aula, ajudei os alunos a arrumarem tudo e depois fui até ela. Oi, mãe. Oi. Ela olhou ao redor da sala de aula, para os cartazes nas paredes, as caixas de materiais, os projetos dos alunos expostos nas mesas. Isto é maravilhoso, Turner. Obrigado. Posso ver mais? Eu a acompanhei em uma visita guiada, mostrei o currículo, apresentei-a aos meus 2 novos professores e deixei que ela assistisse a um grupo de alunos apresentar seus projetos finais, robôs capazes de navegar por um labirinto simples. Ela não disse muita coisa. Apenas observou, absorvendo tudo. Depois, sentamo-nos no meu pequeno escritório. Eu não sabia, disse ela baixinho. Não sabia que você tinha construído tudo isso. Você não sabia porque nunca perguntou. Ela sentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Me desculpe, Turner.
Me desculpe por não ter te visto. Me desculpe por não ter te protegido. Eu esperei. Eu sei que você disse que precisa ver ações, ela continuou. Então eu pergunto, o que eu posso fazer? Pensei nisso. Você pode se voluntariar? Uma tarde por semana, para ajudar com aulas de reforço de matemática? Sim, com certeza. Não se trata de consertar nosso relacionamento da noite para o dia, mãe. Trata-se de estar presente de forma consistente. Eu entendo. Ela começou na semana seguinte. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, ela chegava com um caderno e um sorriso paciente. Ela trabalhou com alunos que tinham dificuldades com frações e porcentagens. Ela aprendeu os nomes deles. Ela celebrou o progresso deles. Ainda não era perdão, mas era um começo. No dia 12 de agosto, recebi uma carta pelo correio, escrita à mão, de Marcos. Passei os últimos 4 meses pensando no que fiz, em como te tratei, na pessoa em que me transformei quando estava tentando impressionar o papai. Sinto muito por ter ignorado seu trabalho. Sinto muito por ter rido quando ele te humilhou. Sinto muito por só ligar quando precisei de algo. Não tenho uma boa desculpa. Fui egoísta e cruel, e você merecia coisa melhor. Eu só queria que você soubesse que eu estava errado. Marcos. Eu li 3 vezes. Era diferente da carta da minha mãe, mais específica, mais honesta, sem desculpas. Mas eu não respondi imediatamente. Porque as palavras são fáceis. As ações são mais difíceis. 2 semanas depois, Marcos apareceu em um evento de portas abertas da Foundationsfirst. Ele não se apresentou. Simplesmente sentou-se na última fila e assistiu aos alunos apresentarem seus projetos. Depois, ele veio até mim. Oi. Olá, eu disse. Li sobre este evento no boletim informativo. Espero que não haja problema em eu ter vindo. É um evento público. Ele assentiu com a cabeça, sem jeito. Seus alunos são impressionantes. Eles são. Gostaria de ir ao próximo, se não houver problema. Eu o observei. Ele parecia diferente, menos refinado, menos confiante, mais inseguro. Você pode vir, eu disse. Mas ainda não estou pronto para ter um relacionamento com você. Preciso ver que você realmente mudou. Eu entendo. Ele compareceu ao evento seguinte e ao subsequente. Ele sentou-se no fundo, não tentou falar comigo, apenas observou. Eu não estava pronto para perdoá-lo. Mas eu estava disposto a ver se ele estava falando sério sobre a mudança. Porque é isso que são limites, não muros, mas portas. Portas que só se abrem quando alguém prova que merece entrar. Novembro de 2025, 8 meses após o evento de gala. Atualmente, a Foundationsfirst atende 240 alunos em 6 escolas. Outras 3 cidades adotaram nosso modelo. A Fundação Morrison aumentou nosso financiamento novamente, $3,8 milhões para os próximos 4 anos. Minha mãe ainda trabalha como voluntária todas as quintas-feiras. Ela se tornou uma das nossas tutoras mais confiáveis. Às vezes tomamos um café depois do turno dela. Estamos nos reconstruindo, lentamente, em novos termos. Marcos participou de 4 eventos da Foundationsfirst. Ele doou $5.000 para o nosso fundo de bolsas de estudo anonimamente, mas eu descobri. Tivemos 2 conversas breves. Não estou pronto para mais do que isso. Talvez algum dia. Meu pai não pediu desculpas. Ele não entrou em contato. E eu me conformei com a possibilidade de que ele nunca o faça. Porque eis o que aprendi. Eu não preciso da aprovação dele para ser valioso. Não preciso do reconhecimento dele para saber que meu trabalho importa. Eu não preciso que ele mude para que eu seja feliz. Construí uma vida da qual me orgulho. Estabeleço limites que protegem a minha paz. Eu me cerquei de pessoas que reconhecem meu valor não porque eu precisasse prová-lo, mas porque ele sempre esteve lá. Algumas pessoas nunca tiverão. E tudo bem. Você não precisa que todos entendam o seu valor. Você só precisa entender isso por si mesmo. No meu aniversário de 33 anos, comemorei com meus alunos. Comemos bolo na sala de aula.
Maia me deu um cartão que dizia: "Obrigada por nos ensinar que somos importantes." Eu não havia pensado nas palavras do meu pai, ditas 1 ano atrás. Não revi aquele momento no Capitol Grill. Bastava olhar para aqueles 127 rostos, agora 240, e eu sabia que tinha feito a escolha certa. Eu escolhi a mim mesma. Eu escolhi meu trabalho. Escolhi as crianças que precisavam de alguém que acreditasse nelas. E eu faria essa escolha novamente, sem exceção. Obrigado por assistir à minha história. Se você já foi subestimado, ignorado ou ouviu que não era suficiente, lembre-se disso. Seu valor não está em discussão. Construa sua vida nos seus próprios termos. Estabeleça limites. Proteja a sua paz. E nunca espere pela aprovação de outra pessoa para se orgulhar de quem você é. Se você se identificou com essa história, inscreva-se, curta e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe um comentário abaixo, adoraria ouvir sua história. Até a próxima, cuide-se. Você merece.